No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o jornalista Eurico Cruz, do portal grudiario.com.br. Bom dia, Eurico. Bom dia, Pedro. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela presença. Eurico, vamos falar daquele candidato, né, que sofreu um atentado, levou 2 tiros, é isso? Isso, Ricardo de Moura. Ricardo de Moura, do PL. PL tomou um tiro na perna e no braço, ambos do lado direito, né? Quase no ombro, né? Quase no ombro, isso. Então, aí começaram a surgir rumores, foi fake, o vídeo é fake, a notícia é fake. E eu e o Eurico acompanhamos ontem, o Hospital Nipo Brasileiro emitiu até uma nota, porque primeiro ele foi socorrido lá no Hospital Geral do Secap, não é isso? Correto. É? Ele foi atendido lá e depois, acho que como ele deveria ter convênio, alguma coisa do tipo, ele acabou sendo transferido para o Hospital Nipo Brasileiro, onde a família diz que ele passou por um procedimento cirúrgico, mas não dá muito detalhes do que efetivamente aconteceu, né? Mas o hospital confirma que ele passou lá e teve alta, né? Sim, ele passou. Então, os tiros foram verdadeiros, né? Porque surgiu uma teoria da conspiração que o vídeo era falso, que os tiros eram falsos. Houve realmente tudo isso. Hoje nós estamos numa sociedade que tudo é margem para uma teoria da conspiração, né, Pedro? Verdade, né? Se o cara beber água e cair, é capaz de já pensar que teve um agente britânico que invadiu ali e envenenou o cara, né? O que mais me impressiona, eu não sei se é uma notícia falsa passar por verdadeira ou uma notícia verdadeira passar por falsa. Eu acho que é mais terrível ainda, né? Olha, assim, acho que quando você tem uma verdade, ela passa por como se fosse uma questão falsa, é muito pior, né? Você tira até o direito de defesa de quem tá passando por isso, né? Você acusa a pessoa você dá 2 problemas para a mesma pessoa, né? E a outra dúvida agora, porque o pessoal da campanha do PL disse que a prefeitura Adriana Afonso estaria lá, Sim. né? Mas o pessoal da equipe do próprio Ricardo Moura, né? Eles negaram. Negaram. No começo, quando saíram algumas matérias, eles inclusive divulgaram, falando, não, a candidata não estava lá. Sabe-se que, de fato, ela tinha uma agenda com ele no dia, né? E a assessoria dela fala que ela estava descendo do carro, ouviu os barulhos de tiro e empurrou ela para o carro e saiu dali o mais rápido que foi possível, né? Mas, realmente, ontem ele apareceu num vídeo, né, com a Adriana Afonso e com o Coronel Flammarion, que é o vice dela, mas não houve essa discussão, né? Só falou, graças a Deus, que ele está bem, ele agradeceu as orações, mas de fato aí teve gente que falou que realmente da campanha dele, que ela não estava lá presente no momento. Tá certo, fica aí essa dúvida agora. 7h22. Vamos falar desse assunto, manchete do Guarulhos hoje. Candidatos com patrimônio acima de R$300 mil pediram auxílio emergencial. O Tribunal de Contas da União, o TCU, realizou um pente fino que mostra que 57 candidatos nas eleições municipais de Guarulhos, só em Guarulhos, né, declararam patrimônio acima de R$300 mil e receberam auxílio emergencial. Agora me pergunto, não havia um critério para receber esse auxílio emergencial? Olha, a gente sabe que teve um critério, né, mas sabe que foi uma coisa feita muitas pressas também, né? Muita gente que precisava receber esse benefício não recebeu, né, Pedro? Lá pelo portal a gente recebeu algumas denúncias de pessoas que preenchiam os critérios, como por exemplo o imposto de renda, tinha um limite ali, acho que você não poderia ter recebido mais de 30 mil durante um ano, né? E teve gente que mesmo preenchendo, mesmo estando com a família desempregada, toda a família ali, não conseguiu receber. E a gente se surpreende quando vê uma notícia dessa, né? De pessoas com patrimônios, digamos, exorbitantes assim, né? E que conseguiram pedir um auxílio emergencial, né? Começaram bem esses candidatos, hein? Deveriam se explicar. Então, os nomes estão nos jornais aí. Tem toda uma lista aqui, né? Exatamente. Nós temos aí, na relação que nós recebemos, nós temos o nome de um candidato a prefeito que renunciou, ainda bem, né? Nós temos o nome de um candidato a vice-prefeito. Correto. E aqui aparece candidatos a vereador, né? 57 nomes de candidato a vereador. Ou mentiram à Justiça Eleitoral que tem esse patrimônio, sim, para justificar eventuais gastos, ou mentiram na hora de obter o auxílio emergencial, né? Olha, é uma situação que ela tem que ser investigada, né, Pedro? E se o cara pagou irregularmente, a gente como que eu posso dizer? A gente já sabe que ocorreram falhas, por exemplo, com militares também, que não deveriam, né? E militares estão registrados no sistema do próprio governo, né? Então, acho que aqui vai ter que ser feita uma apuração rigorosa e, eventualmente, se o candidato provar que não, se ficar provado que o candidato não precisava do benefício, e provavelmente
não precisava, quando você tem um patrimônio nesse valor, tem que fazer a devolução, né? Não sei se tem outra sanção aí cabível, mas tem que fazer a devolução do valor, né? Ou responder também por crime. Então, nós temos a outra situação também, né? Servidores públicos em todo o Brasil que solicitaram o auxílio emergencial. Sim, aqui em Guarulhos teve um bom número também, não lembro exatamente, mas acho que foram pelo menos uns 200 que estavam nessa lista aí, viu, Pedro? Servidores públicos Municipais que tinham, concursados aí, que tinham um salário significativo e que mesmo assim... Esse não dá nem para negar, né? Porque, diferente, sim, de alguns setores ou da iniciativa privada, onde você teve uma redução salarial e o governo arcou com uma parte, o servidor público não, ele recebeu o dinheiro aqui integral do salário dele. os comissionados tiveram redução, eles podem alegar redução. Podem alegar redução, tá vendo? Bom, estamos na reta final, hoje é dia 11, né? Dia 4 11. dias para as eleições. A propaganda eleitoral acaba amanhã no rádio e na TV. Aliás, em Guarulhos pouco importa, né? Não há influência nenhuma das emissoras de rádio aqui, a propaganda eleitoral. Expectativa de... atenção, o Ibope vai ser finalizado amanhã, quinta-feira, é isso? Quinta-feira. Estou meio perdido na semana. Amanhã é quinta-feira e vai ser divulgado sexta-feira. Aliás, o presidente da Associação Comercial, Silvio Alves, deverá estar conosco aqui na sexta-feira, divulgando a terceira pesquisa Ibope. Já tivemos duas, né? Correto. Uma primeira, né, que foi divulgada. Foi a primeira pesquisa eleitoral, praticamente foi divulgada aqui. Tivemos uma segunda, que foi da Associação Comercial de Guarulhos, né, empresarial. A terceira pesquisa Ibope vai ser divulgada agora sexta-feira. Nós vamos ter uma pesquisa seguida da outra, é isso, né, Pedro? Quinta-feira agora acho que tem a da Real Time, né? Mais uma, e na sexta acredito que saia do Ibope. E tem outra do PT, a Govinet, e tem uma do Instituto Badra, que ainda não foi divulgada. Interessante, hein? O Instituto Badra, eu vi alguns problemas deles no estado, na cidade de São Paulo, né? Teve uma contestação ali de um possível favorecimento ao França, né? Que trabalha ligado à campanha do Márcio França do PSB. Exatamente. E, bom, a gente tem acompanhado todas as pesquisas e de acordo com o que a gente acompanha, parece que a previsão do segundo turno está bem definida aí, mas nada impede que alguma coisa aconteça. A campanha, às vezes, no último dia muda tudo, né, Pedro? Olha, os dois candidatos que estão liderando as pesquisas, o Eloy Pietá e o Guti, andam dizendo que tem possibilidade de ganhar no primeiro turno. Eu acho improvável. Muito improvável. As pesquisas demonstram que haverá segundo turno. Também nós temos ainda a possibilidade de surgir uma terceira via. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Nós temos 11 candidatos a prefeito. 11 candidatos. Acho que para uma eleição aqui em Guarulhos, Pedro, para terminar em primeiro turno, só se tiver uma taxa de abstenção, alguma coisa muito grande aí, o determinado eleitorado não for votar, né? Pode ser. A gente tem aqui, 870 mil eleitores em Guarulhos. Desses, pelo menos 40 mil aí são entre a faixa abaixo dos 18 e maior de 70, né? Que não votam. E a gente sabe que o antipetismo é forte e tal, mas nesses últimos momentos de um Brasil polarizado, essa rejeição caiu também, até por conta da postura do atual presidente, né? Então, vai ser uma situação bem diferente aí essa eleição para a gente observar, né? Eu tenho outra visão, por exemplo, eu acho que o Biden não ganhou a eleição nos Estados Unidos. O Trump perdeu, ele foi julgado. Em relação aos prefeitos, o que acontece é assim, quando ele é reeleito, ele também é julgado. Ele é reeleito e aprovado. Quando ele não é reeleito, é porque ele foi julgado e não foi aprovado. Então, nós temos aí, são duas situações que são perceptíveis, não podemos negar. Nós temos o candidato Eloy Pietá, que tem aprovação pessoal e tem a rejeição do partido. Sim. Aí nós temos o governo Guti, que não tem rejeição do partido, que é o PSD, mas tem rejeição ao mandato dele, ao governo, né? Sim. A rejeição é de 56% ao mandato. Uma... É interessante observar que os dois candidatos com as maiores rejeições estão liderando as pesquisas, né? Sim. Mesmo com outras opções, os eleitores ainda se atêm a esses dois nomes. É uma relação literalmente de amor e ódio, né, então, Pedro? De polarização, né? Agora o que você falou, por exemplo, do Trump faz muito sentido, porque ele teve alguns discursos que foram muito radicais durante algum período que afastou um eleitor ali, né? Principalmente na onda do coronavírus. Se ele tivesse... E com tudo isso ele ainda teve uma votação muito mais expressiva. O Biden foi comemorado, um presidente mais votado, mas o Trump também quebrou aquele recorde do Obama, né? E quando você pensa nisso, você pensa, pô, se o Trump ele tivesse ficado quieto mais um pouquinho, mesmo com o jeito dele, ele teria talvez aí conseguido se reeleger. É assim, ele não soube enfrentar a pandemia,
foi infeliz na pandemia, e também na questão das vidas negras, né? Na questão do racismo, ele se comportou muito mal. Então, inclusive eu vi um estudo que dizia que se dependesse só dos votos das mulheres e das pessoas negras, a derrota seria cachapante. Seria cachapante. Então, essa questão do racismo influenciou muito, e a questão também da pandemia, que não houve um enfrentamento científico e correto também. E o pessoal fala que lá nos Estados Unidos a população negra, se não me engano, é de 13% do Isso. eleitorado, né? E assim, quando eles votam, fazem uma diferença significativa. E quando eles não votam, também. Então, quando eles não votaram na eleição passada, acabou que o Trump se elegeu. Apesar que muita gente falou nessas pesquisas, né, Pedro, que surpreendeu o voto latino no Trump. Porque mesmo ele tendo uma rejeição, sendo contra imigrante, falando que ia construir um muro, né, no começo da campanha, aquele famoso muro no México, ele conseguiu um voto de um eleitor que, tecnicamente, ele queria expulsar do país. É que na Flórida, o público latino na Flórida, ele gosta daquela política norte-americana em relação a Cuba e Venezuela. Sim. Então, há muitos cubanos e o pessoal da Venezuela, então ele gosta daquele antagonismo, esse eleitor gosta do antagonismo com Cuba e com a Venezuela, lamentavelmente. Bom, voltando aqui ao Brasil, então nós temos aqui em Guarulhos 57 candidatos a vereador, estão relacionados no jornal Guarulhos Hoje, pode ser acessado pela internet, né? guarulhoshoje.com.br. Aqui a lista com alguns nomes conhecidos, hein, Eurico? Mas tem gente aqui com patrimônio superior a 2 milhões, hein, Pedro? Esse não dá nem para falar que o cara estava precisando de alguma maneira, né? 2 milhões e 400 mil reais, rapaz. É verdade. 2 milhões, 1 milhão. Nossa, que... 1 milhão e meio. Como mentiram para a Justiça Eleitoral? Olha, e se você contar aqui, pelo menos você acha um de cada partido, né? Não tem um partido aqui que salva. Tem DEM, PSD, Sim. POD, Rede, PRTB, PT, MDB, Solidariedade. Você sabe, Pedro, que o auxílio emergencial agora onde você for, o pessoal levanta se você tem. É quase capaz de você ir numa entrevista de emprego e o cara te perguntar se você recebeu ou não. Se você mentir, ele vai saber, viu? Eu te perguntar isso, como é informação pública? É uma informação pública, por quê? Quando você... Teve até alguns casos, por exemplo, de pessoas que não solicitaram auxílio emergencial, mas que tiveram o CPF utilizado para que... Eu preciso consultar o meu, então. Você precisa consultar. O Senado fez uma campanha sobre isso, porque eles divulgaram uma arte em que pediam, façam a consulta para se ver se utilizaram ou não o seu CPF e requereram auxílio emergencial. Para você ver que não é uma questão tão segura, né, Pedro? Como é que alguém pode pegar um CPF e mais algumas informações pessoais? Eu, particularmente, já ajudei algumas pessoas a pedirem esse benefício e não é algo tão, como que a gente pode dizer assim, não é tão fácil, mas também não é mais o prazo, né, que a pessoa espera para ter uma resposta que é demorado do que as informações solicitadas. Mas como a gente disse, teve muitas pessoas que pediram e não conseguiram, e é estranho quando você vê candidatos, servidores públicos, militares recebendo esse benefício dessa maneira. Não é depositado numa conta bancária? Ele é depositado numa conta bancária, e se eu não me engano, você também pode ter acesso a uma conta da Caixa, não sei se é temporário ou se é um cartão provisório ali que eles te dão para que você faça esse saque, né? Mas efetivamente sim, teve gente, por exemplo, você não era obrigado a receber o benefício numa Caixa Econômica, você poderia receber na sua conta do Itaú, né? Eu já vi pessoas fazendo isso. Então, é muito estranho. A gente sabe que num sistema desse, falando na parte de tecnologia, não é fácil você conectar um banco de dados e fazer uma filtragem para fazer a fiscalização efetiva, né? Mas qual foi o critério aí, né, Pedro? Para você liberar, você às vezes não permitir para pessoas que extremamente, uma necessidade extrema disso, e liberar para uma galera que tem um patrimônio aí significativo, né? É bom consultar, então, servidores públicos, é interessante isso, hein? Apesar que, veja, Pedro, apesar do patrimônio, pensando aí, talvez juridicamente, tudo bem que eu não sou um especialista em leis, né? Mas se o cara tem um patrimônio de 300 mil, vamos dizer que é um imóvel ou um automóvel, tem um automóvel e um imóvel, né? Esteja desempregado. Ele esteja desempregado, mesmo que ele seja candidato, e nós sabemos que nem todo candidato é tão abastado, apesar que tem alguns aqui que 2,4 milhões, como a gente falou, é complicado você falar que a pessoa não tem dinheiro, né? Porque seja o que ela tiver de patrimônio aí, né? O imposto que ela vai pagar por ano vai ser bem significativo. E se ela paga um imposto, a gente imagina que ela tem o recurso para tal. Então, solicitar um benefício de R$600 é uma coisa muito
Lamentável. O Eurico fez uma observação interessante aqui, uma salada de partidos aqui, da esquerda à direita, hein? Da extrema esquerda à extrema direita, nós temos aqui candidatos que receberam o auxílio emergencial. Só não entendi porque que não colocaram o nome do vice e do candidato a prefeito. Muito bem. Algum destaque final, Eurico? Não, acho que é isso, Pedro. E acho que agora é acompanhar aí, nós estamos no ritmo final de campanha, vamos ver se não surge até nenhum fato novo até sexta-feira, que por sinal é sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13 é famosa em Guarulhos, hein? No mundo político sempre tem uma bomba. De véspera de eleição. E você falou, Pedro, acho que a única coisa que eu faria uma observação é que os candidatos investiram pesado em rede social também esses dias, né? Uma média aí, os 3 primeiros colocados ali, de R$70 mil de impulsionamento em propaganda no Facebook, hein? Eu não sou de acompanhar muito, mas o pessoal que assiste muito o YouTube estava me dizendo o seguinte, que a cada momento aparece propaganda eleitoral no YouTube. Cara, YouTube e qualquer vídeo que você vai ver no Face hoje, depois, o Face ele tá passando o vídeo, ele corta no meio e põe, né? Então, já vi campanha de vereadores, já vi campanha de candidato a prefeito, né? No caso do YouTube, tem uma campanha muito forte do Gucci, batendo no PT, e tem algumas outras campanhas de outros candidatos também, da própria França, se eu não me engano, já vi alguma coisa também. Eles investiram legal nessa parte de... Mesmo assim, né, Pedro, se você parar para pensar, nós temos um universo tão grande dentro desse eleitorado e na periferia muitas vezes ainda não se tem uma internet que dê um acesso fácil hoje para o cidadão, né? Então, e não sei também como é que o cidadão vê isso, né? De repente você está vendo um vídeo, aparece um outro vídeo de um candidato, acaba irritando ali a pessoa que está querendo ver o vídeo dela, digamos assim. Em Guarulhos falta um canal de televisão aberto, hein? Falta, não dá para fazer essa política do século XX, não, viu? De carro de som, de bandeira na rua, isso é totalmente ultrapassado, né? Totalmente ultrapassado. Deu uma intensificada nessa semana também, né, Pedro? O número de carros na rua, de musiquinhas. O bom é que, em eventual e provável segundo turno, nós teremos debates. Aí serão inevitáveis, né? Sim. Serão inevitáveis os debates. Vamos aguardar. Obrigado, Eurico Cruz, do portal grudiario.com.br. É isso, Pedro. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. 7h36, produção. Rápido intervalo.